Olá, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, vamos aguardar o Ravi, ele é o Husky, daqui a pouquinho ele chega aí. Oi Fátima, oi Érica. Oi pessoal, que bom, obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Tô aqui aquecendo minha voz ainda. Joia. Nossa, do Japão, Kelly, que bacana. Boa noite. Que legal. Vontade de comer sushi. Oi, Bibi, sou nova aqui. Legal, seja bem-vinda. Todos aqui muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar com o Ravi Elial Husky. Pessoa muito querida. Tá frio aí também, pessoal? Aqui tá frio, viu? Tô aqui em Vinhedo. Olha o Ravi entrando. Olá, olá, Ravi. Será que o Ravi conseguiu entrar? Olá, Ravi! Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Um grande prazer estar aqui com você. Tudo bem contigo? Prazer é todo meu, Ravi. Que delícia isso, que gostoso falar com o senhor. Aí de Poxa, Israel. não, olha, eu não sabia que você tem esses poderes todos aí, já é um super-herói já. Além de ser arquiteto, trabalhar com design de interior e agora também e ainda é terapeuta e faz um trabalho lindo que eu estou vendo. Fiquei, uau! Que, Que que, que bacana. maravilha! Parabéns pelo seu trabalho lindo que você está fazendo. Estou acompanhando já Obrigada. tem mais de uma semana. Na verdade, eu não sabia, foi uma grande surpresa. E tá lindo demais. Tá dando para ver que você está ajudando milhares de pessoas. Que bom, Ravi. Muito obrigada pelas suas palavras, sempre tão gentis e doces comigo. E a Berta, como é que está? Graças a Deus está muito bem. Ficou super feliz também com essa live. Se não está Ah, que assistindo ainda, tá, linda. vai assistir, que ela está levando a pequenininha no médico para coisas básicas, mas justo agora, exatamente há 2 ou 3 minutos atrás, ela entrou agora no médico e daqui a pouquinho vai Uhum. estar assistindo essa live também. Ah, um beijo grande para a Berta. Eu falo que eu tenho um sonho. Um dia, quando eu for para Jerusalém, eu queria tomar o cafezinho da Berta, que é o café mais famoso do mundo. Com certeza, está aqui já. É obrigação trabalhar com a fé aberta. Que joia. Então, eu vou apresentar o senhor aqui para o público que está chegando. Tem bastante gente já aqui. O Rabino Eliel Hask, ele mora em Israel e fala sobre Torá e o judaísmo em todos os níveis. Tem mais de 140 mil inscritos no seu canal do YouTube, onde ele ensina sobre os valores e segredos judaicos e espirituais e sobre a Kabbalah. E é marido da querida Berta Hask, que também tem um Instagram que fala sobre os valores judaicos para mulheres. Quem quiser, siga a Berta lá, ela é uma fofa. Obrigado, obrigado. Ravi, a ideia aqui é eu colocar algumas questões dentro da minha área, né, que é a saúde mental, e o senhor Claro. trazer as contribuições da parte espiritualista, para a gente fazer um bate-papo aqui, um bate-bola. Então, eu vou Vamos. colocar aqui uma questão que é algo que acontece muito, eu vejo muito no meu consultório, que as pessoas reclamam sobre o sentimento de vazio no dia a dia. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Melanie Klein, que é uma psicanalista, discípula do Freud, e ela falou muito sobre a angústia de aniquilamento, porque ela estudou, ela se dedicou ao psiquismo infantil. E ela fala, né, passando bem rapidamente pela teoria dela, ela fala que a criança ela não tem um sistema neuronial totalmente desenvolvido ainda, e isso predispõe ao trauma. E instaura-se, então, uma clivagem entre objeto bom e objeto mau. Isso daí é bem característico da Melanie Klein. Ela fala em objeto bom e objeto mau. Quando a gente fala nesses termos, a gente está falando em mamãe e papai, né? Que são os cuidadores. Então, mamãe boa, mamãe má.
Então, por exemplo, quando a criança está lá no berço chorando, está com fome, a mamãe vai lá na cozinha fazer uma mamadeira. Nesse momento em que a criança está lá chorando no berço com fome, ela entra num processo de aniquilamento. Pode entrar, né? Não que necessariamente, mas pode entrar num processo de aniquilamento, numa angústia muito grande. E isso fica representado, gravado no ego daquela criança, no psiquismo daquela criança. E quando adulto, situações banais podem evocar essas representações traumáticas e fazer retornar essa angústia. Então, muitos adultos, mesmo, né, muitos indivíduos, mesmo adultos, eles podem estar rodeados de muita gente e ainda assim sentir-se sozinho, abandonado, desamparado. E isso se deve aos traumas da infância com esses objetos maus, entre aspas, né, como os pais foram introjetados. Então, falei um pouquinho aqui da parte da psicanálise, que é a minha prática. Agora, eu gostaria de falar com o senhor de entender como os ensinamentos espirituais podem nos ajudar a elaborar esse trauma, esse sentimento de vazio. Camila, primeiro dizer que você tem uma oratória de apresentadora de TV, não sabia disso? Você tem que ir para a TV urgentemente, sério, fala muito bonito. E é do embasamento super sábio, muito interessante, nunca tinha escutado dessa teoria. E é interessante que se a gente for para a parte espiritual, né, da alma, principalmente a parte da Cabala, né, da Cabalá, ela fala que o corpo humano ele vai recebendo partezinhas da alma devagarzinho, ao longo dos anos da vida, principalmente até a adolescência, e vai se completando aos 20 anos do homem e da mulher. Ou seja, a ideia é que a ideia do vazio, do vácuo que existe espiritualmente na alma, é justamente para que a criança ela já tenha essa percepção que falta algo, para que ela sempre esteja correndo atrás de algum conceito que esteja acima da compreensão simplória de que uma criança tem. Então, a criança precisa saber desde o começo, justamente pelos conceitos da Torá, para que ela não seja mimada, ou para que essa criança não acredite simplesmente no preto e no branco, como se as coisas fossem simplórias, que ela sempre, o sentimento de vazio, na verdade, ele é a maior busca que existe da luz que vai completá-la mais à frente. Então, essa consciência de eu não tenho, eu ainda não sou, ela vai trazer a humildade, o esforço, para que a pessoa sempre esteja tentando entender, através do pai, da mãe, através dos familiares, o que eu posso ser a mais, como eu posso completar o meu eu de forma melhor e mais completa, justo através do que eu não tenho. Então, ao passo que a criancinha vai crescendo, e ela vai recebendo partes a mais da alma, ela vai também, ao mesmo tempo, entendendo melhor o que ela precisa acoplar à consciência dela. E dessa forma ela vai crescendo. Então, é mais ou menos o resumo da ideia de como acontece pela Kabbalah esse crescimento espiritual. Incrível, Ravi, incrível. Então vamos aqui para o próximo tema, que é o descobrindo o nosso propósito. Para Viktor Frankl, que é um psiquiatra judeu e criador da logoterapia, ele esteve nos campos de concentração durante 13 anos na Segunda Guerra Mundial e escreveu no seu livro Em Busca de Sentido, que é maravilhoso, gente. Quem não leu esse livro realmente precisa ler, né, Ravi? É um livro incrível. Ele diz que o sentido da vida reside em encontrar um propósito. Aí eu vou abrir aspas aqui para falar uma frase dele que ele escreve no livro. Podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa, a última das liberdades humanas. A escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir seu próprio caminho. Fecha aspas. Aí eu te pergunto, Ravi, qual é o nosso propósito segundo os ensinamentos da Torá? Olha, Camila, primeiro que é um tema, né, muito profundo, ele é muito amplo. Ele é uma pergunta que, como o judaísmo às vezes fala, existem perguntas na vida que manter as perguntas em vez de tentar fechar logo com resposta é às vezes até mais sábio. Ou seja, a gente potencializar as perguntas da vida às vezes traz mais ainda a consciência da grandeza daqueles conceitos. O próprio Viktor Frankl, né, eu escutei uma vez em nome de um psicanalista do Rio de Janeiro, que ele estava comentando sobre a ideia que o Viktor Frankl trouxe até dos sofrimentos que ele teve do próprio, né, campo de concentração, daquela ideia que o ser humano é o único ser que ele pode se
capacitar de se pegar pensando. Me peguei lembrando, me peguei com saudade. Ou seja, da qual ele pode se assistir de fora, ter a consciência dele assistindo de forma analítica a tudo que ele está pensando, a tudo que ele está sentindo. Isso significa, dentro da espiritualidade, que quanto mais eu me percebo dentro da magnitude que é a alma, ou seja, da magnitude que é a minha presença como partícula de Deus nesse mundo, eu obrigatoriamente entendo que o meu propósito não pode estar somente conectado a algo limitado, a algo finito, a essas três dimensões que o tempo todo, por mais que nos dão muitas ferramentas nesse mundo, mas nos dão também um conceito, uma ideia de limitação. Então, o nosso propósito precisa ser algo, um legado que a gente tem que eternizar. Seja para o espiritual, seja para os nossos filhos, mas existe algo que sobressai, que passa por essa tangente de só nos percebermos como uma peça dentro desse grande quebra-cabeça. A gente é uma peça, a gente se conecta também com o legado dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, e a gente é um elo eterno. E isso faz parte, inclusive, do pensamento judaico, de que se você salva uma vida, uma frase da Torá oral, que quando você salva uma vida, é como se você estivesse salvando o mundo inteiro. Porque cada vida que você conecta a um ato maior, ou seja, que você consegue sobrepor a tua própria existência, que você sobressai a tua existência, você está eternizando o teu legado para algo muito mais profundo que só você. Então, isso significa que o propósito ele também vai se construindo. Ele não é simplesmente um baralho, um jogo de cartas de pergunta e resposta, mas é como você mesmo comentou através do Viktor Frankl e da logoterapia, que tudo pode ser arrancado do ser humano. Mas a cada instante que a mais que a gente tem de vida de consciência, a gente compreende que a gente pode deixar algo a mais, criar algo a mais e principalmente eternizar algo a mais. Que incrível, Ravi. Quando a gente sabe, a gente entende o porquê, a gente consegue enfrentar os como, né? Como fazer, né? Quando a gente tem um propósito, a gente ganha força, né? E segue em frente. Pura verdade. Muito bacana. Sobre o medo de mudança, que é outra coisa que também aparece muito no consultório, né? Quando parece que a pessoa chega num ponto da vida que ela está num impasse. Né? Até fui pesquisar o termo impasse e na etimologia do francês significa caminho sem saída. Achei tão interessante isso. Então parece que é uma situação que ela não tem um lado bom, a pessoa não consegue enxergar um lado bom. E o filósofo Marco Aurélio, filósofo estoico, ele fala o seguinte, abre aspas, se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. A gente vê muito em consultório, assim, a pessoa que ela se gruda naquela dor. Parece que se ela soltar aquilo, ela deixa de ser ela. Às vezes por uma formação de um ego mais masoquista, fica lá se flagelando e tal, porque tem muita culpa, né? Muita culpa inconsciente também. Então ela fica apegada àquela dor. A dificuldade da pessoa se perdoar, né? Tem muito, a gente trabalha muito isso em consultório, o auto-perdão, né? Perdão ao outro e o auto-perdão também. Então eu queria entender como que o desenvolvimento da fé, né, ou da emuná, para quem não conhece, gostaria que o senhor explicasse também o que é a emuná, pode nos ajudar a superar esse medo de mudança. É interessante isso que você trouxe, Camila, da etimologia da própria palavra impasse, né, e desse raciocínio, porque a primeira coisa que a gente deve fazer é exatamente como você trouxe aqui como ensinamento, é a gente buscar na nossa fonte. Ou seja, para eu ter uma história, para eu poder saber o que eu vou decidir como mudança para o meu próximo presente, né, que é o futuro próximo, o próximo momento da minha vida, eu preciso entender o poder que eu tenho lá na minha essência.
Porque se eu não sei o que eu sou na minha essência, eu sempre vou me julgar limitado, talvez principalmente mediante o que eu assisti. E Uhum. aí a gente acaba, muitas vezes, nos tornando escravo do que a gente presenciou. E aí a gente fica também escravo, né, da experiência dos outros. E a verdadeira liberdade é um conceito que ele não pode estar conectado à experiência de uma pessoa ou achismo de alguém, ou como você trouxe o nome do Marco Aurélio, de um auto-julgamento. Porque Uhum. o julgamento em si significa que você parou de aprender, parou de aumentar a sua consciência sobre tudo que você enxerga e você acreditou que só existe aquilo de sabedoria, só existe aquilo de potencial sobre aquele valor que você está vivendo. Parece que a Uhum. coisa realmente é muito pobre, se tornou pobre frente aos teus olhos. Né? E a Kabbalah, ela tem uma frase que inclusive eu depois vi com meu irmão, que estuda PNL, que é o Rabbi Nachman. Foi um grande cabalista do ano 1700 e pouco, século XVIII, que ele fala o seguinte, ele fala que a vida ele é um processo onde ele precisa se dividir sempre em três partes, que é ter consciência de algo, que é muito, se conecta muito com o que eu ouvi de um psicanalista em nome do Viktor Frankl, me peguei pensando, né, é ter o poder de fazer uma decisão em cima do que eu analisei e parar de Uhum. se sentir escravo do que eu estou vivendo. Então, primeiro é ter consciência de algo. Número dois é entender o meu poder e o meu direito de analisar. Me analisar frente à minha consciência e à minha liberdade que eu quero para mim e não só o que eu vi os outros fazendo. E número três, ter uma decisão. A decisão é um dos maiores poderes da liberdade. A liberdade é também, ou parece ser um grande peso. Então, às vezes a gente prefere ficar naquele ciclo eterno de algum medo, mas pelo menos um medo que a gente já conheça. Um medo que às Uhum. vezes dá até um certo prazer, como você falou do lado masoquista, né? É aquela Exatamente. coisinha que a gente vê pessoas sentadas às vezes num clube e um tentando trazer uma tragédia pior do que a outra durante um almoço, né? Exatamente. E dá aquela sensação que se eu trouxer uma tragédia maior, talvez eu estou dominando melhor aquela situação. Talvez se eu estou sabendo de todas as tragédias que aconteceram no mundo hoje, eu estou mais preparado para evitar algo. E tudo isso é uma grande mentira. Em vez de trazer liberdade, traz uma escravidão muito maior. Então, saber que a gente tem um poder de decidir, saber que nós, como seres humanos, somos os únicos seres na face da Terra e do universo que temos o livre-arbítrio, o poder de decidir sobre as nossas vidas, é uma liberdade tão poderosa e principalmente uma confiança que Deus está dando na gente. Deus Uhum. está confiando na gente. E é por isso que a gente fala uma frase quando acorda, né, uma frase judaica, a gente fala obrigado, eu, né, a gente não bota o eu em primeiro lugar, bota como segunda palavra, obrigado eu, modé Nilifané, referente a você, né, o Criador do céu e da terra, Melech Havekayam, Deus de todo o universo, que fez voltar a minha alma de volta para o corpo com a tua grande maravilha e fé em mim, ou seja, confiança em mim. O que eu estou Lindo. querendo dizer como ser humano quando eu acordo? Primeiro, que o eu ele não é o centro. Porque se o eu for o centro das coisas, eu vou limitar, eu vou botar sempre um teto muito baixo do que eu posso ser. Número dois, se eu compreendo que Deus está confiando em mim, que Deus deu a vida, deu o bastão na minha mão, então olha o quanto Ele quer que a gente faça grandes mudanças, revoluções, mude as coisas da nossa vida, não fique preso a absolutamente nada que esteja deixando a gente triste e infeliz. Então, isso é maravilhoso, porque tudo isso que eu estou explicando é baseado nos pontos que você acabou de trazer, seja da questão do trauma do masoquismo, que eu achei muito interessante, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas Uhum. sair desse ciclo vicioso, né? De ter Uhum. medo, achar que dominar, voltou. E a gente, na verdade, pode estar tão acima disso, a gente pode sair desse pequeno mundo que é o nosso próprio mundo. E isso é uma coisa maravilhosa, que inclusive eu estou lendo agora num livro chamado Jardim Secreto. Num livro que foi um clássico, né, escrito por uma inglesa, se não me engano, de 1910, e que é muito sobre isso, muito sobre uma criança que ela está se percebendo e se tornando livre. Eu acho que isso tem muito a ver também com o que a gente está falando. Ah, eu vou ler, já até anotei aqui. Maravilhoso, maravilhoso. É, a gente pode escolher se perdoar, né, Ravi? A gente não precisa ficar preso àquela culpa, né? Porque nós somos humanos e nós somos falhos. Nós estamos aqui para falhar também. A gente aprende com a falha, né?
é aquele livro Jardim de Emuná, que eu Exatamente. gosto muito, até comentei com o senhor, que é maravilhoso. Tem uma frase nele que fala Ganzu Letová. Você poderia traduzir para mim que do jeito certinho? Uau, isso Gamzulê Tová significa isso também é para o bem, né? Inclusive era uma divisão do modo de ver. Tinha um rabino, né, de mais ou menos 1950 anos atrás, na época da destruição do Segundo Templo, que ele falava, isso também é para o bem. E o aluno dele, que foi o grande Rabi Akiva, que foi o professor daquele que escreveu a Kabbalah, todos os mistérios judaicos, ele falava outra coisa, ele falava tudo que Hashem faz é para o bem. E aí é uma diferença de visão de vida. O Rabi Akiva, ele acreditava, esse rabino, que existem coisas que acontecem na vida que elas podem ser ruins, algo passageiro, mas ele serve para o teu bem. Já o rabino dele, talvez até por ser anterior, mais próximo da luz que foi recebida do mundo, que a gente acredita no Monte Sinai, com a Bíblia judaica para Moisés e todo o povo, quanto antes, às vezes até mais elevado, ele falava, não. Se você acredita que aquilo é para o bem, se algo ruim na tua cabeça é para o bem, então, na verdade, na essência, aquilo sempre foi bom, porque foi aquilo que te trouxe algo maravilhoso. Então, a falta, a perda, o medo, o sentimento de vazio, como a gente começou a conversar, na verdade, tudo isso é só para você entender que você pode se tornar completo, porque faz parte da dicotomia da vida, da dualidade. Se eu não entendo o vazio, eu também não vou entender como eu posso chegar no completo. E aí a Kabbalah, ela fala uma frase muito forte, muito forte. E Deus fala para o homem, está escrito na Kabbalah, assim como eu sou grande, seja você também grande. Por isso que muita gente fala que Kabbalah, tem gente que estuda Kabbalah e chega a interpretações erradas. Porque tem umas frases que precisam de muita responsabilidade para elas. Uma delas é essa. Deus fala para o homem, assim como eu sou grande, você é grande. Assim como eu sou piedoso, você também é piedoso. Ou seja, na hora de se perdoar, se você não se perdoa, você não tá acreditando na essência básica da qual Deus utilizou para criar o mundo, que é a imperfeição. Você sempre vai ser imperfeito. O trabalho da nossa vida é trabalhar entre a imperfeição e a utopia de ser perfeito. Mas nós não viemos para isso. A gente já veio mesmo para errar. Isso é parte do grande conceito. Isso significa tudo é para o bem. Até o seu erro, ele é a própria essência da construção que você está fazendo na vida. Então isso é maravilhoso. Porque a gente pode, no final das contas, com responsabilidade e cuidado, a gente pode até comemorar os nossos erros. E isso é algo maravilhoso, é fenomenal. Óbvio que de forma responsável, não é errar de propósito para comemorar algo, mas entender que isso faz parte de verdade. Não foi um escorregão, ele foi o próprio caminho para você chegar lá. Nossa, incrível isso. Não foi um escorregão, foi o próprio caminho para você chegar lá. Olha que coisa incrível. Impressionante, impressionante, impressionante. Eu li né, nesse livro que eu acabei de citar agora, até uma história que fala sobre o homem, a vara, o escravo. Não sei se o senhor lembra dessa história. Claro, Você pode claro. contar um pouquinho para a gente isso? Porque às vezes alguém é usado para algo, né? Para fazer o outro caminhar, estar naquele caminho. Por favor. Verdade, verdade, Camila. Tem uma Guemará, que é uma passagem da Torá oral, que ela vem discutir a sabedoria da Torá escrita. E através disso, os sábios vão trazendo conclusões para a vida. Isso é a Torá oral. E aí tem uma passagem da Torá oral que o autor desse livro, ele traz esse exemplo, né? Pode acontecer em qualquer questão da nossa vida, que ele fala, quando você tem um sofrimento e você vai lá e tenta se vingar do sofrimento, bater de volta no sofrimento, você, na verdade, está agindo, infelizmente, como um animal agressivo, um cachorro nervoso, que quando você bate nele, Deus me livre, né, uma pessoa malvada, má, e bate com uma madeira, a pureza do animal faz ele, em vez de atacar a pessoa, ele imediatamente vai querer atacar a madeira. Ele vai querer atacar a vara. Ele vai querer atacar a ferramenta pela qual o ser humano usou para bater nele. Mas quando você é sábio, você não briga com a vara. Você tenta compreender aquele enviado que trouxe tal coisa. Melhor ainda, você tenta entender por que Deus mandou aquele enviado. Então, passou alguém na rua,
Deus me livre, foi lá e roubou. Vamos dar um exemplo simples, porque na Kabbalah sempre a gente gosta de dar exemplos ou bons, ou o mínimo amargos possíveis. Foi lá alguém, roubou R$ 1 seu. E graças a Deus está tudo bem com você, você está saudável, está tudo ótimo. Roubou R$ 1 seu. A Torá fala que não só isso é para o teu bem, como a conta de reflexão que você tem que fazer quando chegar em casa, não é com aquele ladrão. E agora, o que eu tenho que fazer com o ladrão? Se eu posso, como ser humano, né? A polícia, justiça, eu tenho que fazer. Porque isso significa proteger o próximo, amar o próximo, claro. Eu tenho que fazer com que, por exemplo, a polícia, por exemplo, pegue esse ladrão. Mas, acima disso tudo, o fato de eu ter perdido um valor, ou ter passado um susto, ou Deus me livre alguém que se machucou, tem que ser o que Deus quer de mim, que são as famosas 3 perguntas que esse rabino coloca lá no livro da fé. Primeiro, antes da pergunta tudo que acontece nesse mundo é Deus que faz. Bom, aí vamos para a segunda. Não é Deus que faz? Deus, tudo que ele faz para o bem. Então vamos para a pergunta, que é o objetivo. O que Deus quer de mim através disso que está acontecendo? Se eu olhar para a vara, eu simplesmente me perdi na limitação desse mundo físico. Me perdi. São frases duras que o judeu tem que saber lidar, por exemplo, com algumas perseguições muito duras, né, como o próprio nazismo. Hoje seria aniversário da Anne Frank, né, onde o museu dela está lá em Amsterdã, na Holanda. Hoje seria aniversário dela de vida, né, se ela tivesse sobrevivido. E o Holocausto, felizmente, não foi o que aconteceu, mas sair de todas as minhas limitações e ir para algo maior. Deus me mandou isso, o que Ele quer de mim? O que eu posso fazer para isso não se repetir? Como eu posso melhorar? Esquece a vara. Esquece aquele enviado. Não acredite que a pessoa que te fez algum mal, ele tem domínio sobre a sua vida. Você, com o seu livre-arbítrio, com o seu amor a Deus e confiança própria, você pode mudar o mundo. Que dirá se proteger de uma pessoa que você acredita que domina você? Então, esse amor próprio também acaba sendo gerado quando você tem fé em Deus e acredita também no amor, na confiança própria. Porque se eu sou uma essência de Deus e Ele manda eu confiar nele e na minha essência, eu não mereço passar por sofrimentos abusivos. Eu não mereço ficar quieto deixando a vara ficar batendo. Porque não é esse o objetivo do sofrimento. O objetivo é o que Deus quer de mim e vamos embora. Levanta e eu tenho certeza que eu não preciso mais passar por tal sofrimento. Então, é uma fé com otimismo maravilhoso em cima do propósito. Essa seria a emuná, né? Exatamente. Essa seria a emuná, exatamente. Então a gente não precisa se sentir culpado, gente. Olha só, a culpa, ela traz muito sentimento de depressão, né? A gente vê as pessoas muito deprimidas e carregam uma culpa muito grande. Então, olha que maravilhoso isso. É libertador, né? Quando a gente crê que tudo é para o bem, até o, entre aspas, o mal, a gente aprende com aquilo. Incrível, Rabi. Muito bacana. Verdade, Camila, verdade. Obrigada por essa explicação maravilhosa. Nada. Vamos pular aqui para o próximo tema que a gente se comprometeu a falar, que é sobre o amor próprio. O amor próprio é um conceito que você tem de você mesmo. Nós sempre repetimos o que já vivemos e tem pessoas que quando crianças, elas nunca ouviram o eu te amo, né? Nunca foram abraçadas, nunca foram beijadas. Então elas crescem convictas de que elas são um estorvo. De que se elas fossem melhores, mais inteligentes, mais bonitas, mais bem-sucedidas, mais, o papai e a mamãe iriam amá-las. E se você não se sente amada pelos seus cuidadores, quando você é pequena, você não desenvolve esse amor próprio. Porque a gente repete aquilo que a gente viveu. Nós somos como espelho, né? E a gente não aprende a amar também. A gente não aprende a se amar e não aprende a amar. Então, as pessoas que elas não têm amor próprio, elas têm muita chance de entrar e permanecer também no relacionamento abusivo. Porque o relacionamento é um espelho da forma como nos relacionamos com a gente mesmo. Eu sempre costumo falar para as minhas pacientes, quando elas chegam para mim, elas perguntam, mas Camila, como é que eu posso desenvolver o amor próprio? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é você ser gentil com você mesma.
é o primeiro passinho. Seja gentil com você. Eu falo, não pratique o Lashon Hara, pois o senhor explica o que que é. Mas assim, quando você acorda de manhã, dê bom dia para você, né? Se olhe no espelho, agradeça por, pelo, por estar vivo, por ser quem você é. E vai tomar um cafezinho, tome com prazer. Vai fazer uma caminhada, observe em volta, olhe a natureza. Tudo isso é ser gentil com você. Porque quando você começa a ser gentil com você, você não permite que o outro te desrespeite. Você começa a colocar limites, né? Colocar limites é algo importante também, porque o outro às vezes precisa do não. Ele às vezes aprende pelo não que você coloca e ele começa a te respeitar. Então, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente se o senhor acredita que um relacionamento estreito com o Criador pode nos ajudar a desenvolver o nosso amor próprio. Olha, com certeza, Camila. Primeiro, muito, muito sábio tudo que você trouxe, esses pontos, né? Você tem esse dom de resumir pontos, às vezes, muito complexos de compreender em frases naturais, né? Mas não é simples. Tudo que você está trazendo aqui, né, são diamantes que a gente para pensar e fala, uau, olha o quanto a gente se sente preso por coisas que, na verdade, a gente tem o poder de decidir, né? Como a gente falou um pouco atrás sobre a questão de fazer a diferença, mas a gente está sempre preso a forma que viveram com a gente, né? A gente sempre é um espelho, né? Como você falou, isso é maravilhoso, isso é impressionante e é libertador, porque a gente pode sair disso, né? Tudo que a gente tem consciência ou nos liberta, ou a gente pode se libertar daquilo da qual a gente tem consciência, né? Então, o amor próprio na Torá, primeiro que ele não só é possível, como ele é algo tangível, a partir do momento que, independente do que você passou, ou o quanto você foi amado, ou infelizmente o contrário, a partir do momento que você tem um Todo-Poderoso que criou o mundo com um objetivo, deu um manual de instruções, fala sobre todos os problemas pela qual o ser humano passa. Então, número um, você está encaixado dentro do que Deus criou para ser consertado. Você está encaixado dentro de uma experiência da qual Deus justamente criou você e colocou você nessa circunstância para você voar, para você se libertar e ser melhor. Então, eu faço parte do principal e do núcleo pela qual, né, núcleo e essência pela qual Deus criou o mundo. Se eu faço parte de toda essa essência, nunca vai fazer sentido a frase, né? Eu não valho nada, eu sou colocado de lado, Deus não está pensando em mim. Porque quando eu me conscientizo e estudo, por exemplo, a Torá, entendo essas bases tão profundas de psicologia que você está trazendo, a gente começa a ganhar consciência de uma liberdade que é muito maior do que a prisão que a gente vive. E aí tem uma frase da Torá oral que ela diz, pelo caminho que a gente anda, por lá acompanham a gente do mundo celestial. Qual que é a ideia dessa frase? A frase dizer que, literalmente, você pode escolher o teu destino, a tua sorte, de acordo com as tuas atitudes. Se você começa a ser mais gentil com você mesmo, como você trouxe aqui, naturalmente eu vou começar a ser mais gentil com as outras pessoas. Se eu começo a me julgar menos, e começo a me policiar, eu vou começar a julgar menos mal as pessoas à minha volta. Então, a partir do momento que eu pego uma atitude que a princípio parece muito de fora para dentro, parece muito superficial, mas como o nome já diz, ela está indo de fora para dentro. Eu estou fortalecendo o meu interior e depois disso vai sair luz. E aí vai ser exatamente um pequeno sol. O pequeno sol, ele não tem a luz só para ele. A gente nem sequer está em contato com o sol. A gente só está em contato com os raios de sol que passam por milhares e milhares de anos-luz. Então, significa que a gente tem o poder da mudança através do nosso livre-arbítrio. A gente tem o potencial de se amar. A gente tem a escolha. Você pode escolher se você vai começar a se amar mais ou não. Mas isso não significa que é fácil, né? Ô, Camila, imagino que também você veja no seu trabalho, em todos os pacientes, é um processo, né? É um Eu processo. também, né? Eu tenho muito medo também, né, Camila, quando eu vejo, eu percebo assim, às vezes, no mundo da internet, uma tentativa de facilitar as questões da vida, né? Como se, vamos embora, um clique, uma frase, Isso.
uma frase bonita. E eu acho que isso acaba gerando mais frustração, sabia? É igual Com aplicativo que certeza. aparece de propaganda no YouTube, fique com a barriga de tanquinho em 30 dias. Pô, eu, Elial, que estou ficando papaizinho aqui com uma barriguinha, eu olho para isso e não tá de chorar. Porque eu falo, eu sei que não é assim. Eu sei que o aplicativo de 30 dias de uma barriguinha não vai ficar de tanquinho. E é horrível quando tentam te enganar com muitas facilitações. Porque quando você cai em si, você fala, então é muito mais difícil do que eu pensava. Ou não é para mim. Eu não sirvo para esse tipo de solução. Né? Então, humanizar, entender que realmente é muito difícil, eu acho que também faz muita parte da nossa vitória, né? Compreender que esse é o processo. E Deus deu para a gente uma vida média de 70, 80, se Deus quiser, 120 anos de vida, porque o processo não é rápido. Se o processo é rápido, a vida ia ser muito chata. A gente ia viver 2, 3 anos e ir embora. A gente quer ficar velhinho, quer ver nossos netos, nossos bisnetos. A gente quer um processo onde a gente possa degustar cada fase desse ciclo da nossa vida. Isso também é maravilhoso, isso também é um presente. Perfeito, Ravi. O senhor falou tudo agora. É um processo, né? As pessoas chegam querendo soluções rápidas e não existe soluções rápidas, né? Existe o processo, o degrauzinho, né? Uma subida, né? Na escada, é a subida da montanha, né? Então, tudo depende desse processo, dessa entrega, né? Quando o paciente quer realmente sair daquela situação, já é 50% de sucesso. E tudo isso é porque o Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro muito famoso, ele criou um termo que se chama RAMES, que é Registro Automático de Memória Emocional Negativa. Por exemplo, quando a gente é criança e a gente acha que o nosso papai, a nossa mamãe não gostam da gente por algum motivo, porque a gente é burro, porque a gente é feio, alguém fala isso pra gente realmente, você é burro, você não sabe matemática, vamos supor, né? Isso fica lá gravado na nossa memória como um ramen, ele dá esse nome. E tudo isso precisa ser desconstruído depois. A gente precisa ressignificar tudo isso. Porque quando a gente é criança, a gente não tem esse psiquismo formado, como falava lá Melanie Klein, né? Não tem esse psiquismo, essa cognição toda formada. Então, quando a gente faz esse processo de terapia, a gente vai ressignificar, vai olhar para cada situação dessa e vai ressignificar num processo até a pessoa amadurecer e olhar com uma outra visão, agora com uma visão de adulto, para aquela situação, não mais como uma criança, né? Então, e até a pessoa chegar no ponto dela decidir que ela não quer mais sentir aquela dor, né? Porque é uma decisão dela também, como o senhor bem colocou. É impressionante. E você sabe, Camila, que uma vez eu escutei a história de um rabino americano, bem velhinho, ele veio no Brasil quando era garoto ainda, e teve um evento grande judaico. Esse rabino falou para milhares de pessoas, e ele contou uma vez uma história curtinha que eu queria dividir com você e com Por teus favor. seguidores, obrigado, que mostra muito essa questão do processo. Que ele falou que ele tinha um neto, né? Que ele estava muita dificuldade com disciplina, muita dificuldade com o fato de acreditar em si mesmo e também gerava problemas de amor próprio. E esse rabino chegou pro neto e falou: olha, eu gostaria muito que você entrasse em aula de Krav Maga, que é a famosa luta de defesa israelense. E aí o filho, não, vai machucar, não quero muito desafio. Ele estava triste, estava mal consigo mesmo e estava evitando desafios. Enfim, no final das contas foi lá para fazer a luta. E aí o rabino chegou ao professor e falou: olha, eu queria que você desse uma atenção para essa questão. Amor próprio, disciplina, acreditar nele mesmo, tal, 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 tal. E foi, se ele ficar no teu clube e treinar com você, eu queria daqui a 6 meses conversar com você, que você pudesse me dar um resumo, tipo um relatório oral de como foi. Passou 6 meses e o professor chamou esse rabino e falou: eu quero que você venha ver aqui o teu neto, quero que você venha ver como ele se construiu. Olha aí, olha que coisa louca, eu fico sempre impressionado com essa história. E aí o rabino vai lá assistir e começa a luta. O professor fala: olha, o seu neto vai lutar comigo. Eu vou lutar com o seu neto, você vai ver como ele tá bom, como é que ele tá ótimo. E aí o neto, o garoto, tenta bater no professor, e o professor, em um segundo, bum, bate nele e ele cai no chão. E aí ele levanta e tenta de novo. Tenta
dá um golpe no professor, o professor facilzinho, pum, cai no chão de novo. E o rabino já ficando sem graça. Já, poxa, caramba, tá todo mundo frustrado aqui, né? O meu neto deve estar mal. 5, 6, 7 vezes. Até que depois de derrubar o menino mais 7 vezes, ele chegou pro rabino e falou, viu como é que seu neto está pronto? E o rabino falou, mas como assim, meu neto está pronto? Ele não conseguiu dar um golpe em você. Ele caiu as 7 vezes. E aí o professor respondeu, mas você viu que depois das 7 vezes ele se levantou? Ou seja, você viu que ele levantou depois das 7 vezes que ele foi derrubado? E com que gana, com que vontade e com que amor ele levantou para continuar lutando? E aí o professor falou para esse rabino uma coisa que está tão forte na Torá, que é uma frase até do Salmo. 7 vezes o justo vai cair para se levantar. Então, se você é uma pessoa que quer ser alguém maravilhoso, quer ser alguém altruísta, quer ser alguém que dá mais do que recebe, saiba que você vai cair, porque isso faz parte do processo. A pergunta é se você vai levantar depois. E uma dica também que ela tá muito dividida entre fontes da Kabbalah, que é o seguinte, divida tuas forças para as partes todas do processo. Muita gente fala, para vencer na vida, tem que ter vontade. E aí faz um palanque muito grande só em cima da vontade. Aí a pessoa quer, mas não acontece nada. Porque ele tem vontade, mas não tem planejamento. Ele tem planejamento, mas ele não faz decisões verdadeiras. Ele tem decisões, mas ele não se disciplina. A gente tem que saber dividir a vida, a nossa energia, também pelo processo. Porque é muito mais bonito e a frase fica muito mais impactante quando a gente coloca tudo em volta de um conceito. Mas a vida não é um conceito. A vida é utilizar vários conceitos para uma liberdade completa, total da nossa alma. Incrível, Rafa, incrível. É um pouco daquela ideia do pão da vergonha, não é? Que a gente precisa se dedicar para que aquilo retorne. Por favor, se o senhor puder explicar um pouquinho isso para o nosso público aí. Olha, é exatamente isso, Camila, que né, o Maimônides, né, que ele foi 1000 anos atrás, ele foi um grande filósofo, ele era médico, ele era o famoso cientista de antigamente, né, que era a pessoa que estudava de tudo. E o Maimônides, ele foi o maior, considerado o maior rabino, que sabia legislar, sabia concluir as discussões da sabedoria em forma de leis e costumes, né? E ele falava o seguinte, ele falava que muitas vezes a pessoa ficava triste porque tinha que batalhar por algo. E ele falava que, na verdade, isso tem que trazer o maior orgulho, no bom sentido, para a pessoa, porque ele traz o pão da vergonha e o pão do mérito. Ele diz todo o motivo que existe sofrimento nesse mundo, para que a gente melhore e tenha conquistas, honra, mérito e recompensa, seja nesse mundo como no mundo espiritual, é justamente para que você não viva apenas pelo pão da vergonha, aquela pessoa que merece só caridade e que não tem uma força, não tem como um pulsar do coração para poder fazer algo, emitir uma energia. Isso seria a própria morte. O Maimônides fala que a pessoa que passa por dificuldade, a pessoa que corre atrás para ter mérito e assim recompensa, ele está ganhando e ele está conquistando o ponto da vitória. Significa que isso é teu, é algo eterno, é algo que nunca vão poder tirar de você. E aí tem vários pensadores que muitos passaram, inclusive, pelo Holocausto. Eu estou lendo agora o livro de um senhor que eu conheci no norte de Israel, fui dar uma palestra 2 semanas atrás no norte de Israel, e conheci um senhor muito fofo, de 91 anos, que passou por Auschwitz, passou pelo pior campo de concentração, e depois ainda teve que participou da guerra de 48, da independência de Israel, e depois da dos 6 dias em 67. E depois pegou corona há 2 anos atrás. Então ele mesmo fala brincando. O livro dele é sensacional, ele fala: o número de milagres revelados que eu vi na minha vida fizeram eu perceber que cada dificuldade fez com que eu quisesse ter mais uma conquista. E aí ficou na cara o porquê que ele chegou até aqui. Por que ele tem 91 anos e por que ele está sorrindo e por que ele é um herói. Porque muitas dessas pessoas pararam lá atrás. Ainda estão tentando suportar o grande sofrimento de algo que, por mais que seja sofrido mesmo, ele pode ser revertido no pão da vitória, na tua conquista. Tudo que acontece nesse mundo é só para você pegar e devolver de uma forma melhor. Isso é a tua construção. Então, já que tudo está conectado a essa essência, cada dia tem que ser uma comemoração, como você falou.
Se dê bom dia, se ame, seja gentil com você mesmo, se olhe mais no espelho. Às vezes a gente se pega, né, por um momento, se olhando numa vidraça do avião, do metrô, e às vezes muita gente me comenta isso, não quer se olhar. Passa por algum momento que a gente não quer se perceber. E tem que ser exatamente o contrário. A gente tem cada vez mais querer se perceber, aumentar essa percepção, e dessa forma a gente aumenta a nossa consciência. E com a consciência elevada, é só vitória. Aí sim, com muito esforço e processo, é só vitória. O Carl Gustav Jung falava, né, que ele era o criador da psicologia analítica, ele fala que nós somos duais, nós somos luz e sombra, né? E quando você entra num lugar escuro e você acende a luz, para onde vai a sombra? A sombra se dissipa. Então, quando você entra na tua escuridão, você entra na tua sombra e você joga a consciência, que é a luz, nessa escuridão, não existe mais sombra. Né? Pura verdade. Pura verdade. Que maravilhoso. Se der tempo, Ravi, eu queria falar só mais uma perguntinha para o senhor. Claro, com alegria. Eu tô aprendendo aqui muito mais do que falando, então, por favor. Que nada. Que troca gostosa. Tô adorando. O pessoal tá aqui batendo palma, elogiando a sabedoria do senhor. Então vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre o sofrimento. Eu tenho pacientes que perderam pessoas, né? Muitos entes queridos e às vezes até irmãos mais novos. E nesse livro que eu citei também no começo da nossa conversa, ele conta um pouquinho sobre essa história de que você precisa devolver para Deus aquilo que lhe foi emprestado. O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre essas situações? Com certeza, Camila, com certeza. Você sabe que o rei Salomão, né, que a gente fala no judaísmo que ele foi o homem mais sábio, né, que já esteve nessa terra, e ele passou por muitas coisas, sofrimentos e grandes prazeres. E talvez é uma pessoa perfeita para poder falar disso, porque quando uma pessoa passa por todos os extremos das paredes desse grande cubo da vida, ele passou por experiências quase que totais nesse mundo. E ele fala lá em Eclesiastes, ele diz o seguinte, ele fala, existe tempo para a gente chorar, existe tempo para a gente se alegrar, existe tempo para se lutar e existe tempo de dançar. E aqui tem muita coisa que ele quer dizer, e ele vai continuando a falar, que cada extremo que a gente toca nesse grande cubo, né, que a Kabbalah fala que o materialismo está ligado ao número 6. E o número 6 são os 6 lados que nos envolvem, né? Frente, baixo, lados, os números 6. E o rei Salomão ele quer dizer aqui, com cada situação que a gente se depara, seja muito boa ou seja muito amarga, ele serve exatamente, número 1, para completar algo em você, e número 2, para que a gente pudesse participar do legado, da essência, do objetivo daquela outra pessoa. Então, quando a gente junta esse comecinho da explicação com o que fala a Kabbalah, ela diz o seguinte, ela diz, pensa só, a alma, ela vive para sempre. A morte, ele não é a dicotomia, ele não é o contrário da vida. Ele é simplesmente um instante para a pessoa continuar vivendo com potencializado milhões de vezes mais. Ou seja, tudo que você viveu, após a morte, você vai viver muito mais. Então, a morte é um momento. Ele não é o contrário da vida. Então, só de eu me conscientizar e estudar mais sobre esse tema, eu paro de ver a morte como um fim. Porque o fim, o fim, ele significa todas as nossas forças em vão. Então, eu preciso compreender que a morte, ele é um instante. Ele é a separação entre uma vida física para uma vida espiritual. Ele é um corredor, como a Torá oral chama. Prepara-te no corredor para entrar no salão. Então, aqui é muito bom, a próxima vida é muito bom, e a Kabbalah fala que o mundo vindouro, que é toda a bondade descendo para esse mundo físico, vai ser o mundo eterno. Então, significa que tudo é um processo. A terceira parte dessa explicação, ela tem a ver com a compreensão e de saber discernir entre a alma e o corpo. Quando uma pessoa vai, infelizmente, né, para o enterro, e, por exemplo, e perde o ente querido, ele tem que saber que ele não está enterrando ali o seu ente querido. Ele não está enterrando a quem ele ama.
ele está enterrando apenas as roupas e a roupagem daquela pessoa que ele ama. Porque o corpo é uma roupa emprestada para que o teu eu eterno, que é a tua alma, possa agir nesse mundo. É o Mas a veículo. alma mesmo, o próprio ente querido, a própria pessoa que você amava, não é amava. Na verdade, continua amando e vai amar, porque ela continua existindo, ela está vivendo um potencial do que ela já viveu. Então, se ela viveu felicidade, amor, ela está vivendo isso milhões de vezes mais. E quando você sair desse mundo, também vai estar em contato, em conexão eterna com ela. E quando ela voltar também na era messiânica, não existe fim. Nenhuma energia desse mundo, Lavoisier, né? Nada se perde, tudo na verdade se transforma. A energia não se cria, ela se transforma. A gente não está nesse mundo para inventar a roda. A gente está nesse mundo para pegar as energias que já existem e canalizar ela para algo eterno. Mas tudo está aqui, podendo ser modificado a cada instante. Então, isso já é a vida eterna. Se a pessoa se aprofundar e se conscientizar, estudar a fundo sobre isso, ele vai ver que a morte, como a gente entende, ela é uma grande mentira, é um grande blefe. Ela nem sequer existe. Nossa, incrível. Ravi, só tenho a agradecer. Que coisa incrível. Quanta sabedoria compartilhada hoje. Tenho certeza que quem teve a oportunidade de assistir ficou encantado. Eu que agradeço muito, Camila. Quero também aproveitar para todas as pessoas que possam estar aqui do Instagram, que a gente chamou, do WhatsApp, todas as redes sociais. Caso tenham seguidores nossos aqui, pessoal, sigam a Camila Rossi. Que gostoso ver essas postagens tão doces, tão espiritualizadas, tão verdadeiras, sem minimizar problema. Deus me livre, longe de um monte de coisa feia que a gente vê por aí, é o contrário. É simplesmente maravilhoso. E, Camila, aproveitar também para dizer que depois, com a tua permissão, dizer uma coisinha a mais, Por que favor. depois de, graças a Deus, depois de 3 anos, com tudo que aconteceu, né, no Brasil e no mundo, eu vou ter a alegria de estar de volta aí para... Você está no sul do Brasil, né? Em São Paulo. Eu estou em São Você Paulo. está em São Paulo. Então, se Deus quiser, eu e a Berta vamos poder encontrar você, se Deus quiser, teu marido também, todo mundo. Que legal. Porque a gente vai estar aí no Brasil, se Deus quiser, vai fazer eventos para que as pessoas possam se aprofundar no judaísmo. Para não judeus também, né? A gente tem para judeus nas sinagogas, comunidades judaicas, também para não judeus. Todo mundo pode se espiritualizar. Então, aproveito também para convidar, para poder apresentar para as pessoas, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o judaísmo, sobre a Kabbalah, de forma original. A gente vai estar no Brasil, vai ter um evento no Rio de Janeiro, vai ter um evento em São Paulo. Então, que quem dia quiser, vai ser, Ravi? Vai ser, então, no Rio de Janeiro, vai ser no domingo, dia 10 de julho. Vai ser na Barra da Tijuca, num clube judaico. E as pessoas podem entrar em contato com o nosso Instagram. Também tem um site chamado vaitorá.com, para quem quiser saber mais. E em São Paulo vai ser no Clube Hebraica, em Pinheiros, se não me engano. Aí em São Paulo, dia 17 de julho. E está aberto aí para todo mundo que quiser se interessar e querer se conectar com o judaísmo, com a Kabbalah de forma original. Vai ser um prazer também, se você tiver... Sei que você é super ocupada, mas caso você tenha um tempinho, vai ser assim, uma delícia para mim e para a Berta poder receber você e seus familiares. Muito obrigada, Ravi. Farei o possível para ir mesmo. A hora que eu fiquei sabendo que vocês estavam vindo para cá, ainda falei para o meu marido, eu falei, Plínio, vamos lá, a gente precisa encontrar o Ravi e a Berta. Sim, vou pedir para a Berta levar um café. Pode deixar. Ai, que delícia! Ravi, muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. E tenho tantas outras perguntas para fazer. Eu vi que também muita gente que colocou pergunta no chat, não deu tempo da gente fazer as perguntas. Mas quem sabe a gente faz de novo uma outra live mais para frente, a gente se encontra. Vai ser um prazer. Com certeza, Camila. Eu também te agradeço de montão. E, de verdade, vou estar assistindo o teu, se não todo dia, para não exagerar, se não todo dia, com certeza toda semana, para entrar no teu Instagram e aprender mais sobre todo esse trabalho maravilhoso que você está passando para todos nós. Muito obrigada. Agradeço também pelo trabalho que o senhor faz, levando tanta coisa boa para o mundo inteiro de uma forma tão descomplicada. Com alegria. Obrigado mesmo. Obrigada, Ravi. Até a próxima. Tá bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.